Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 8 de agosto de 2021, feliz Dia dos Pais, ainda que haja poucos motivos para se comemorar, especialmente devido à aprovação de uma das leis mais estranhas que já foram aprovadas neste país. A lei da violência psicológica contra a mulher. E o que nós precisamos abordar agora é como é que a gente vai lidar com essa situação, porque ela é potencialmente grave. Não é o fim do mundo ainda, o fim do mundo é só ano que vem. Mas ela realmente dá um passo extremo, talvez decisivo, no processo, um processo mais avançado de destruição do que ainda resta das instituições familiares. Isso, claro, quando você a coloca em conjunto com outras leis. Sozinha, ela não seria capaz de fazer tanta coisa. Mas em conjugado com as outras leis que já foram aprovadas e com outras que ainda certamente virão, o resultado inevitavelmente nos leva a um pessimismo. Inevitavelmente nos leva a considerar que a postura sugerida pelos MGTOW, por exemplo, se torna cada dia mais defensável. Por que não é o fim do mundo ainda? Porque é preciso deixar claro também que, apesar de existir todo esse poderoso instrumento de destruição que o feminismo criou, insistindo que esse instrumento de destruição turbinado pelo governo Bolsonaro, não foi coisa da oposição, não foi coisa do parlamento que o presidente aprovou a contragosto, coisa nenhuma. Isso veio especialmente de dentro do governo dele, fortemente apoiado pelo seu ministério. Isso tem que ficar claro. Comparando com o governo petista, é necessário deixar bem claro que Bolsonaro deu, invertendo aquele meu vídeo anterior, deu de 7-1 no PT no que se refere a fortalecer feminismo. Então, vejamos. O primeiro ponto, que são assim, não é exatamente uma boa notícia, mas é aquela coisa que a gente tem que lembrar também para não cair também no alarmismo excessivo, é que essas legislações todas, apesar de estarem disponíveis, elas ainda são utilizadas de uma forma bastante minoritária. A verdade é que eu, por exemplo, e todas as pessoas com as quais eu convivo, as famílias às quais eu tenho acesso, nenhuma nunca foi afetada por isso. Por quê? Porque se trata de relacionamentos bem construídos, que podem até resultar numa briga de casal, numa separação, mas são suficientemente fortes para evitar que degenere para um tipo de destruição de interpessoal, algum conflito interpessoal muito grave. A resistência das famílias em si, a disposição que homens e mulheres ainda têm de, se não se manter casados, pelo menos não entrar em conflito excessivo. A verdade é que a maioria dos casais ainda está num nível sustentável, administrável de relacionamento, mesmo que com muitos conflitos. A gravidade do cenário se mede pela quantidade de divórcios, quantidade de famílias desfeitas, pela quantidade de casais separados, nos quais há espaço para alienação parental. Então existe esse dano. Mas a verdade é que esse dano ainda está muito aquém dos objetivos do feminismo. Isso aí não é nada. O objetivo do feminismo é ir muito, mas muito mais longe do que isso. E ainda tem um caminho a ser percorrido. E o principal obstáculo do feminismo, como sempre, não é exatamente legal, não é exatamente econômico. O principal obstáculo é cultural. Ele nunca vai ser verdadeiramente bem-sucedido no seu programa de destruição do patriarcado, enquanto ele não for capaz de promover uma mudança cultural muito mais profunda e muito mais duradoura do que ele já conseguiu nesses 60 anos. Mesmo quando, por exemplo, uma mulher aciona a delegacia da mulher, aciona a Lei Maria da Penha para intervir, frequentemente se arrependendo depois, ou até quando, sem se arrepender, mas de má fé mesmo, ainda existe uma resistência significativa que permanece operando, além da resistência cultural em geral, além da resistência dos próprios casais. É também a resistência dos servidores da polícia, da justiça, porque eles também percebem o mau uso dessa lei.
Não sei quantificar, mas eu desconfio que a maioria dos operadores do direito e das polícias também, eles percebem que essas legislações são pessimamente intencionadas e funcionam muito mal. Então existe uma resistência desses setores, às vezes até uma cautela, às vezes até alguma resistência na hora de dar encaminhamento ao processo, porque sabe que é muito comum que esses processos sejam abertos no calor do momento, sem verdadeiramente terem fatos objetivos concretos que os subsidiem. Então existe essa resistência ainda. Existe também a experiência dos operadores desta área, dos profissionais, dos resultados que vêm disso. Essa resistência também é um dos obstáculos que tem que ser vencidos pelo feminismo para conseguir avançar mais. Então são vários níveis que ainda tem que trabalhar. Portanto, pelo amor de Deus, quem acha que isso está longe do fim, não está longe, não vai acabar nunca. Dependendo do feminismo, não acaba nunca. Então o primeiro ponto é essa resistência. É uma coisa que eu venho dizendo desde sempre. Nada disso te impede de ser capaz de construir bons relacionamentos. Um bom relacionamento homem e mulher ainda é imune a toda essa estratégia de destruição. O problema é que construir esses relacionamentos está ficando mais difícil, isso é fato. Porque está havendo uma geração cada vez menos educada, cada vez mais mal acostumada e cada vez mais incapaz de desenvolver as virtudes necessárias para que se implemente um bom relacionamento. Algumas instituições culturais ainda resistem. Quando eu digo isso, eu falo das religiões mais tradicionais. No caso do Brasil, especialmente da tradição católica e algumas tradições protestantes mais tradicionais, aquelas mais antigas. Quando você vai para o neopentecostalismo, é uma desgraça absoluta. Ele veio para destruir também, ele é um dos instrumentos desse mesmo mecanismo. Não é à toa que a insistência no confronto, no combate a essa religiosidade mais tradicional é um dos pilares fundamentais do feminismo. Isso não vai mudar. E não é à toa também que, ao mesmo tempo que há esse combate direto e explícito, tem também a infiltração por um outro lado. Infiltração que já acontece na própria Igreja Católica também, é bom deixar isso claro. Existem vertentes da Igreja Católica que já são excessivamente progressistas. Então a gente tem que estar sempre em mente também que, apesar de ter uma solidez na instituição, ela não é invulnerável. Além dessas tradições religiosas, a própria inércia sociocultural, os valores, tradições artísticas, inclusive, o próprio amor romântico, essa tradição, esses sonhos românticos, vários elementos que estão aí. E todos eles estão sendo sistematicamente atacados. O ponto é isso. Mas o que é mais importante a gente destacar aqui? Primeiro, que como se defender, né? Primeiro, claro, por mais que eu já tenha várias vezes levantado a questão sobre o MGTOW, né, que infelizmente continuo achando esse nome absolutamente péssimo, essa sigla em inglês, tudo imitando Men Going Their Own Way, mas por mais que essa ideia de um afastamento do convívio com mulheres se torne cada vez mais, quase assim que inevitável, está se tornando cada vez mais forte, antes era mais fácil você criticar essa proposta devido a um certo radicalismo, devido a alguns elementos que você podia colocar sobre a pretensão de se tornar um movimento, críticas que eu mesmo fiz. Mas à medida que vão avançando as legislações, essas críticas vão ficando difíceis de sustentar. Porque está ficando muito claro que está chegando às raias do inviável. Porque apesar de ainda a maioria das mulheres não estarem dispostas a utilizar essas leis, isso significa cada vez mais um armamento pesado apontado na sua direção que pode ser acionado a qualquer momento por qualquer capricho. E você tem que confiar demais na pessoa para achar que ela nunca vai fazer isso. Se não faz de má fé, não faz por uma maquinação, às vezes faz num momento específico do qual depois pode vir a se arrepender, mas o pior não é nem isso. O pior é que, ainda que ela nunca fosse capaz de fazer isso por si própria, já há todo um mecanismo montado, preparado para que isso seja feito à revelia dela. E é isso que tem que ficar de olho. Que vai ser aprovado, já tem
algumas leis que foram aprovadas, como eu já apontei no vídeo anterior, e vão vir outras, não tenha dúvida. Eu tenho certeza que em algum momento vai surgir uma espécie de, algum tipo de propósito de criar um verdadeiro batalhão de vigilância feminista para ficar denunciando sistematicamente isso em toda parte, independente das famílias quererem ou não. Estou falando, é coisa parecida com espião olheiro da ditadura para denunciar os vizinhos de comunismo. Às vezes vão andando na rua, vão olhando e vão vendo as famílias, e independente do que está acontecendo aí, a criatura ter poder para denunciar aquilo ali e destruir aquela relação, independente do casal querer ou não. Mesmo que a mulher seja parte resistente. O objetivo é chegar mais ou menos nisso. É gerar uma patrulha ideológica para sair destruindo sistematicamente as coisas. Agora a questão é, o que você vai fazer? Como é que você vai reagir? Não tem jeito. A primeira coisa que você tem que fazer é parar de alimentar a ideologia por trás disso. E alimentar não é só do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural, ideológico em si não. É sobretudo parar de alimentar financeiramente. E como é que você combate isso? Parando de jogar dinheiro nas instituições, nas forças que estão por trás disso, que são as forças da elite liberal. Que é um exemplo muito curioso que está tendo agora. Esse mesmo congresso sórdido, aliás, vamos deixar muito claro, era auto-evidente que esse congresso era canalha, um dos piores da história há muito tempo. Vem apontando isso muito antes da eleição de Bolsonaro. Mas é que porque o Bolsonaro é tão grotescamente podre, miserável, deformado cognitivo e moralmente, que até esse congresso parece bom perto dele, né? Mas assim, esse mesmo congresso que aprovou essa sucessão de leis está aprovando também tudo quanto é tipo de sucessão de propostas liberais. Acabou de aprovar a privatização dos Correios, aprovou o desmantelamento de legislação trabalhista, aprovou a possibilidade de privatização do setor do saneamento. Você acha que é por acaso, que é bom um mal? Não, ele é totalmente pérfido, porque isso está totalmente alinhado. Aí você vê o imbecil do liberal defendendo privatização de Correios. Para quê? Para o Correio cair na mão da mesma Amazon, que ele mesmo combate, pelo ter o seu viés ideológico que ele chama de esquerda, né? Para cair na mão do que? Da Magazine Luiza, que é outra lá que tem políticas de inclusão de gênero e de cotas para negros, e todo aquele discurso feminista, enquanto destrói a legislação trabalhista. Para cair na mão de quem mais? De todas essas megacorporações que são as fontes primárias de articulação dessas forças. O que vai resultar, por exemplo, da privatização dos Correios, se for efetivamente consumada? Daqui a pouco, se é que o nome vai ser Correio mesmo, os Correios agora estão comprometidos com o combate à violência contra a mulher. Os Correios agora são inclusivos, estão abrindo vagas para candidatos LGBT. É para isso. Você privatiza, joga na mão dessa mesma corja e eles vão daqui a pouco ter na bandeirinha arco-íris, estão lá se movimentando para servir a essa mesma doutrina, a esse mesmo propósito. E o mesmo Panaca, que combate esse tipo de doutrinação ideológica do ponto de vista anti-esquerdista, apoia a privatização, ao mesmo tempo que o mesmo Panaca de esquerda, que é contra a privatização, apoia essas pautas. Você vê que é o jogo de cartas marcadas? É o jogo que você controla os dois lados? O que eu estou denunciando desde sempre? Que essa divisão entre a nossa esquerda e nossa direita é farsesca. Se você não superar isso, não há possibilidade de resistência. Então, como a maioria das pessoas que estão no meu canal já estão advertidas disso, já percebem isso, o que você pode fazer agora é estar sempre combatendo esse tipo de mentalidade. Tem que estar sendo sempre denunciado. E, infelizmente, isso não é brincadeira, isso não é fácil. Porque a maioria da população ainda está, quando tem um viés ideológico mais claro, ainda está apegada a um desses lados e acredita nessa farsa, nessa fraude, e acredita que defendendo a esquerda ou defendendo a direita, ele está fazendo alguma outra coisa que não detonando e corrompendo o país dele definitivo. Infelizmente, a maioria está presa nessa ilusão. E esse, na verdade, é o principal. É você mostrar que o liberalismo econômico e o liberalismo cultural são as pernas do mesmo monstro. Os dois juntos. Não adianta combater um e ser favorável ao outro. Não adianta nem combater um e deixar o outro em paz, por omissão. Não, você tem que combater os dois, necessariamente. A única fonte capaz de fazer isso
é esse posicionamento de resistência direta contra essas duas frentes, é o posicionamento antiliberal. Atualmente, acho que a única organização que, por mais pequena que seja, está crescendo, que de fato faz isso, atualmente é a Nova Resistência. Que tem pelo menos esse entendimento claro de qual é o dano, qual é o verdadeiro inimigo. Então esse é o ponto principal. Você tem que ter essa noção. Agora tem as questões pragmáticas. Conheça a legislação. Entenda seus direitos. Perceba também que a maior parte do dano causado por essas leis ocorre com pessoas que não têm nenhum tipo de preparo para entender o que está acontecendo. É gente que às vezes se deixa levar, se deixa armadilhar por bobagem. Se você tem um mínimo de entendimento, você consegue se precaver melhor e, sobretudo, construa bons relacionamentos. Pelo amor de Deus, se algum dia se for alguma mulher utilizar qualquer ferramenta dessas contra você, se ela se arrepender demais, esquece. Aproveita a medida protetiva e se afasta dela mesmo. Nunca mais dê segunda chance. Isso tem que ficar muito claro. É preciso haver uma retaliação sistemática, do ponto de vista pessoal, a esse tipo de comportamento. Eu sei, essa mesma ideologia insana é perfeitamente capaz de, após uma denúncia e uma medida, um ataque direto à legislação contra o homem, é perfeitamente capaz de utilizar qualquer reação defensiva dele como mais um crime de violência psicológica. Porque eles são pérfidos mesmo. Mas eu também acho que tem um detalhe. Vai ficar muito claro, em algum motivo, em alguma medida, e aliás essa é a boa notícia, eu acho muito provável, que o grau de sandice dessa legislação nova acaba ficando muito flagrante ao ponto de ela só ser livremente aplicada e entusiasticamente aplicada por juiz feminista mesmo. E aí é uma praga que não tem salvação, não tem jeito. Porque quando a autoridade policial ou do direito pega aquilo ali, é difícil saber o que fazer, como é que ele interpreta aquilo, como é que ele decide o que é uma violência psicológica. Não existe nem profissional qualificado para trabalhar nesse setor, porque você vai ter profissionais da área de psiquiatria, e psiquiatria vai trabalhar com uma coisa mais profunda. Ele pode dar um diagnóstico de depressão, mas ele não se mete a... Isso muita gente não sabe, mas o psiquiatra ele não se mete a ficar definindo o que exatamente causou aquilo. E o psicólogo também não pode fazer isso exatamente. Só quem vai fazer esse papel sujo é feminista. Mas há uma carência de profissionais capazes de fazer essa avaliação. Então cabe na interpretação do juiz. Na maioria das vezes, sendo uma pessoa normal, ele vai ficar no mínimo hesitante a aplicar essa legislação. E há uma tendência que sugere situações tão bizarras, coisas tão assim descabidas, que existe a possibilidade de que a lei acabe se tornando meio que inoperante, porque por jurisprudência fica meio evidente que o negócio não funciona direito. Que você tende na verdade isso já acontece em algum grau, às vezes quando há algum grau de recusa de profissionais de utilizarem essas categorias de uma forma muito direta. Então essa é a melhor notícia que eu posso dar no sentido de resistência dessa legislação, dessas insanidades. As pessoas percebem que elas não fazem sentido. Os profissionais da área percebem isso. Você vê o caso da Mariana Ferrer. Foi a percepção dos profissionais da área que viu ali que aquilo não tinha como ir para frente. E por isso o feminismo tem que fazer um ataque frontal contra tudo isso. Isso é o mais importante. É atacar essas resistências. E isso tem que ficar vigilante. E os sinais de que a população percebe isso, a opinião pública, são bons sinais de resistência. Você nota que nesses casos, quando acontece, a maior parte da população em geral, ou ela percebe o que realmente está acontecendo, ou pelo menos ela fica quieta, não quer se meter. Via de regra, quem vai entusiasticamente defender a fraude é militante, praticamente profissional. Essa galera que está realmente engajada. Essa galera ainda é uma minoria. Desgraçadamente, eu coloco, o fato do governo Bolsonaro subir ao poder deu uma força incomensurável a esse pessoal. Porque agora, olha esse exemplo curioso aqui. Esse blog Asmina é um dos maiores portais feministas do Brasil atualmente. Olha como é que é curioso esse movimento que, ao mesmo tempo que está se beneficiando do maior
implementação, do maior fortalecimento da história do feminismo, ele não só não reconhece nada, como eu já tinha avisado, como está lá em constante oposição, denunciando o governo Bolsonaro, que é contra as mulheres. De certa forma, é mesmo. No final, ser feminista é ser contra as mulheres, não apenas contra os homens, é ser contra a sociedade em si, é ser contra a felicidade geral. Está vendo que não existe nenhum reconhecimento? Isso aqui é uma prova evidente. Elas vão ficando mais fortes por dialética, por oposição simbólica, ao mesmo tempo que são reforçadas materialmente. Estão recebendo mais armas, estão recebendo mais munição, mas o desgraçado que está jogando isso na mão delas ainda finge que é inimigo e reforça ainda mais. É um negócio inacreditável. É até difícil fazer uma analogia. É como se você tem um vizinho qualquer, ao mesmo tempo que você ameaça, que você faz tudo possível para ele te odiar, ao mesmo tempo você mesmo vai dando tudo quanto é arma para ele. É um negócio louco. Então esse movimento se fortalecendo muito, isso também tem que ser denunciado. E são poucas boas notícias que a gente pode dar, ainda considerando que vai vir coisa muito pior por aí, que estou falando há muito tempo. É que ainda não tem a lei da violência simbólica, mas ela vai aparecer em algum momento. E associando isso, se quando chegar essas unidades que têm esse poder, que na verdade já existe esse poder de você denunciar a revelia do interesse da própria mulher, da suposta vítima. Só que isso ainda não está bem operacionalizado, ainda não está bem desenvolvido. O objetivo é criar uma estrutura mais sofisticada de destruição de famílias. E aí o que acontece? Não só você destrói as famílias que existem, como você vai fazer inevitavelmente com que as pessoas que observam as coisas evitem, se envolver. É aquele caso, o MGTOW continua sendo uma vitória do feminismo. O objetivo dele era fazer as pessoas se afastarem mesmo. Mas é aquele caso, diante de uma situação dessas, como é que você vai criticar a pessoa que toma essa decisão? A postura ideal, a meu ver, ainda é você construir bons relacionamentos. Mas você fica na mão de um bom senso, que é raro, de pessoas que no fundo você nunca vai ter verdadeiramente como conhecer. Uma coisa é você conhecer seu esposo depois de... Eu já estou com 16 anos de casado, do segundo casamento. E no fundo não sei se eu posso ter certeza total de que estou seguro. No fundo você não vai ter certeza nunca, você tem um bom grau de confiabilidade, que a situação não vai degenerar para uma coisa mais grave. Mas como chegar lá, como construir esse relacionamento? Isso é bastante complicado. Mas assim, a maior vitória, a maior resistência continua sendo essa. Toda vez que um casal saudável se mantém, se sustenta, um casal que sustenta por anos, convive harmoniosamente com seus filhos, enquanto existir um casal desses, o feminismo vai estar gritando de ódio. Ele vai se sentir impotente, porque enquanto ele não destruir tudo, para ele é como se ele estivesse completamente derrotado. Então existe esse ponto. Ainda mais enquanto existir um reconhecimento pelo Dia dos Pais, enquanto existir a paternidade ainda for vista com alguma benevolência, com alguma boa disposição, o feminismo ainda está derrotado, ainda se sente derrotado. Os feministas expungam de ódio. Estou falando no sentido literal mesmo. Mesmo aquelas que ainda acreditam naquele feminismo benevolente, faço essa distinção, que existe um feminismo radical e um feminismo benevolente. A diferença dos dois é que o radical é sincero. E muitas benevolentes realmente são benevolentes, eles acham que estão fazendo alguma coisa boa. Apesar de que, sinceramente, eu acho que a essa altura dos fatos, é muito difícil você sustentar uma inocência, é muito difícil você sustentar uma boa intenção. Tentando recapitular, é preciso ter noção do que está acontecendo, conhecer essas legislações, e se você pudesse informar mais ou menos como é que elas realmente operam, perceber quais são as janelas de oportunidades, os pontos de resistência, entender que ainda existe um grau de resistência significativo que vai continuar existindo indefinidamente, não vai ser possível manter esse avanço durante muito tempo. Muitos países europeus, principalmente, já estão sentindo isso de uma forma muito dramática, isso precipita reações que fatalmente vão ser chamadas de fascistas, nazistas, coisas do tipo, ao mesmo tempo que qualquer tipo de resistência contra o liberalismo econômico é chamado de comunista. Ter noção dessa dialética, desse jogo, dessa farsa que é a divisão esquerda e direita, e saber que não tem jeito, o inimigo é o liberalismo econômico e o liberalismo cultural. Esse monstro é o mesmo. Pelo amor de Deus, tire, se aí existe alguém que esteja me ouvindo que ainda tem essa ilusão, tire ela da cabeça. Não dá para combater
o liberalismo cultural, que é feminismo, é o liberalismo cultural, e defender o liberalismo econômico e vice-versa. Você tem que enfrentar os dois. Essa altura eu acho que não basta nem se omitir em relação. Você tem que bater nos dois. E qualquer um que seja um defensor de qualquer um desses, você tem que estar frequentemente denunciando e combatendo, porque senão não adianta. Isso tem que ficar claro. Tem que jogar na cara dessa contradição. Tem que mostrar por que raios a pessoa ainda acredita na benevolência de um setor privado, que é o principal agente nesse sentido, como se a totalidade das megacorporações não fossem feministas, não ostentassem a bandeira feminista, a bandeira transgênero e LGBT, o cacete, nas suas instituições. Isso é escancarado. O que falta para esses infelizes verem isso? E mostrando também o lado oposto, mostrar para o infeliz do esquerdista também que são essas mesmas instituições que estão agindo nesse sentido. É a pressão delas. Esse Congresso que está aí não passa de capacho do poder econômico. Ele está aí para obedecer o imperialismo estadunidense, toda a sua doutrina liberal, cultural e econômica. E o STF também não é diferente. Não pense que o STF vai barrar nada disso aí, nem vai barrar a privatização de Correios, porcaria nenhuma. Apenas está no momento onde está uma desgraça na presidência tão absolutamente grotesca, tão hedionda, tão podre, que até o STF, até o Congresso fica parecendo uma coisa boa. Até a Globo parece uma coisa razoável. Mas é uma pena. Dia dos Pais, hoje eu estou de plantão. E infelizmente não tem boas notícias, né? Eu sou Marcos Valério XR, no dia 8 de agosto de 2021. Obrigado por sua atenção.